É, a gente vai começar a abordar o vídeo sobre o experimento 1 da disciplina EE301. A dupla é eu, Matheus Otacílio e o Vitor. E vamos lá. No slide 1, a gente tem que em um capacitor de duas placas paralelas, duas fórmulas envolvendo a capacitância são mostradas no slide. A equação 1 relaciona a área e espessura do isolante, permissividade elétrica no vácuo e a constante dielétrica do material. Já a equação 2 relaciona o fator de qualidade do capacitor, a resistência série equivalente e a frequência angular. Bom, no próximo slide, como é mostrado no GIF, com o aumento da pressão sobre a placa de cima, há mais ponto de área de contato do dielétrico com as placas e, consequentemente, a capacitância aumenta consideravelmente. Nesse slide, a gente calculou o valor da constante dielétrica das folhas de Prespan, Pinnicomiller e da fibra comercial. A diferença entre os valores da constante dielétrica nos materiais ocorre porque cada um desses materiais possui uma estrutura diferente e, consequentemente, bandgaps diferentes. Vale ressaltar o erro relativo de 4,8%. Esse erro surgiu a partir do valor nominal e do valor medido. O significado físico da constante dielétrica é expressado pela capacidade de um material para armazenar carga elétrica em um campo elétrico aplicado. Esse slide mostra como foi feita a montagem da segunda etapa do roteiro. As medidas de tensão pela corrente em materiais elétricos. Pela segunda parte do roteiro, que é a parte das medidas de tensão pela corrente em materiais elétricos. Foram utilizadas fontes de média tensão, voltímetro, duas pontas de provas e folhas de material dielétrico. O primeiro gráfico de tensão pela corrente segue o comportamento da lei de Ohm. Já o segundo gráfico não segue a lei de Ohm devido a fatores como medições imprecisas medições imprecisas devido ao aparelho, a uma série de fatores aí, ao jeito de medir e assim vai. Utilizamos a figura do campo utilizamos a fórmula do campo elétrico para calcular a rigidez dielétrica dos materiais dielétricos. A fórmula que utilizamos é expressa pela diferença de potencial entre as pontas dividida pela distância entre elas. A condução de corrente nos dielétricos se dá pela superação do bandgap. Com isso, os elétrons passam da banda de valência para a banda de condução. Nos dielétricos, o bandgap é um valor muito alto, sendo necessária uma grande quantidade de energia para os elétrons irem à banda de condução. O aumento do fator de dissipação diminuiu a resistividade, ou seja, o aumento da corrente elétrica ocasiona a condução com maior facilidade. Nos dielétricos molhados, por terem mais íons devido à água, facilita também a condução de corrente elétrica. Portanto, o efeito do aumento do fator de dissipação é equivalente a maior dielétrico. É possível medir a tensão colocando as pontas do multímetro em paralelo com os eletrodos.